pessoas não querem se envolver. Quantas vezes você passou, se aquilo não te chama atenção, se aquilo não fala contigo de uma maneira muito única e que gera um impacto muito grande, muito rápido, você passa o anúncio para frente, você roda o celular para cima e continua olhando a sua rede social, você assiste 5 segundos desse vídeo aqui do YouTube e você logo pula ele, nem dá um curtir, nem escuta o que eu tô falando. Fala, meus queridos, bem-vindos ao primeiro Job de 2020. Eu sou Rodrigo Guedes, esse é o canal Guedes Jobs, onde eu falo sobre comunicação na prática, e hoje a gente vai falar sobre o livro do John White, chamado Edição e Design. Na verdade, a gente não vai falar sobre o livro, a gente vai falar sobre algumas técnicas. Antes de começar, queria agradecer a produção e o patrocínio da Tena Media. Pouco tempo atrás, nos meus stories, eu falei sobre o livro do Martin Neumeyer, que é o livro Zeg, e ele fala sobre algo muito importante, se chama poluição conceitual. A poluição conceitual é justamente tudo que envolve essa quantidade absurda de estímulos e de informações que a gente está vivendo o tempo inteiro. Para a comunicação, isso é péssimo, porque quanto mais estímulos, menos efeitos, menos as pessoas se envolvem. Quantas vezes você passou, se aquilo não te chama atenção, se aquilo não fala contigo de uma maneira muito única e que gera um impacto muito grande, muito rápido, você passa o anúncio para frente, você roda o celular para cima e continua olhando a sua rede social, você assiste 5 segundos desse vídeo aqui do YouTube e você logo pula ele, nem dá um curtir, nem dá um curtir. Então a gente precisa trabalhar técnicas para fazer com que as pessoas se envolvam em toda a criação que a gente faz. E a primeira delas são as técnicas da indução. A primeira pergunta que a gente tem quando a gente está diante de uma publicação, e essa pergunta é muito rápida e quase inconsciente, é: o que tem aí me interessa? Ela leva a uma solução que você como designer, você como editor, diretor de arte tem que entender. E redator, principalmente, também. Se chama pista rápida e pista lenta. A pista rápida é quando você quer chamar atenção dando de cara uma síntese da informação daquilo que a pessoa vai encontrar ali dentro. E se aquilo fala com o universo dela, se aquilo interessa a ela, ela vai continuar lendo. Então, quando você coloca a informação explícita no título, sem brincadeiras, sem firulas, a pista lenta é quando você joga uma isca, algo que desperte a expectativa, que desperte o interesse e o desejo da pessoa, mas não necessariamente você fala sobre o que é. Que joga uma ideia e você fica ali se questionando sobre o que é. De repente, quando você saca a ideia, você fala: nossa, genial. Isso envolve, porque você conversa com o público, você joga para o público a responsabilidade de se envolver com a publicação. Isso, normalmente, a pista lenta é utilizada sozinha, normalmente na publicidade. Justamente por isso. Nas redes sociais, nas mídias digitais, a pista rápida e a pista lenta devem ser utilizadas em conjunto. Você joga uma pergunta, às vezes você joga uma informação sobre o que se trata aquilo, em síntese, para que a pessoa já se interesse porque ela se interessa pelo assunto. E logo em seguida você começa a utilizar de pistas lentas, você vai conduzindo a ideia dela, de maneira que ela vai se aprofundando cada vez mais naquele assunto. Por exemplo, quando você está fazendo um vídeo no YouTube, como eu estou fazendo, você tem que já jogar de cara a informação para o cara lá no início, ou usar uma isca para captar, para gerar aquele interesse. Isso foi muito utilizado em séries, como por exemplo The Office. E isso pode e deve ser utilizado na criação também. Quando a publicidade faz um teaser, por exemplo, ela está dando uma pista lenta. Ela está chamando a atenção para você de algo que vai acontecer e você gera o interesse, a expectativa e quer saber um pouco mais. Aí você vai ficar ligado na marca. Como, por exemplo, o comercial do Renault Kwid, que utilizou a brincadeira da série do Caverna do Dragão, do desenho Caverna do Dragão, como eu falei num outro job, para que você gere interesse e fique querendo saber um pouco mais sobre aquilo. Então lembre-se sempre que se o trecho, se a ideia for um pouco interessante, se não captar a atenção da pessoa, ela vai pular. E ela vai deixar para ler para depois ou jogar no favoritos dela, caso tenha algum pequeno interesse naquilo. E aí você está no limbo das ideias esquecidas, porque ninguém mais volta para aquilo. O que você precisa fazer com que a pessoa leia e se interesse na hora sobre o seu conteúdo. E aí você precisa trabalhar essas técnicas de indução. E você precisa sempre se perguntar 3 coisas. 3 coisas. Primeira delas, com que as pessoas estão acostumadas? Utilize o universo das coisas com que as pessoas estão acostumadas, seja nas imagens, nos títulos, para que elas se sintam familiarizadas com aquilo, porque nós gostamos de coisas com as quais a gente está acostumado. Segundo, expectativas. Aquilo que é normal e aquilo que é anormal. Nós vivemos sempre com expectativas das coisas. Embora o segredo da felicidade seja não ter expectativas, o segredo da comunicação é utilizar expectativas para que as pessoas se sintam interessadas naquilo. Então, utilize coisas fora do normal, coisas que gerem impacto, que façam as pessoas perguntar: nossa, o que está acontecendo aqui? Sobre o que é isso? Sempre pense nisso. Ou você trabalha com hábitos, ou você trabalha com expectativas. Ou às vezes você trabalha com um para retroalimentar o outro. Joga uma cena comum do dia a dia e joga um elemento anormal. Vai trazer um novo olhar sobre algo que é comum, habitual para a pessoa. E por último, curiosidade. Toda pista lenta gera curiosidade. Se pergunte o que é que vai fascinar a pessoa ou impactar, ou deixar ela interessada no assunto para que ela se aprofunde e leia mais.
São perguntas bobas, parecem óbvias, mas eu tenho certeza que você raramente pensa nisso no dia a dia. Se você se perguntar sempre sobre isso na hora que estiver criando, vai ajudar muito na hora de criar a indução, induzir a pessoa a se interessar pelo seu conteúdo. Dica para os redatores e para os criativos em geral. Escreva sempre o título antes. E mais, abuse de ideias de título. Escreva mais de um título. These gestures represent a literal object, like a flat surface or a car weaving through traffic. Escreva vários títulos, até você chegar naquele título que você acha que tenha mais a ver com a ideia. Pensando nessas perguntas e pensando na pista rápida e na pista lenta. Fácil. O que a gente mais vê, e uma poluição conceitual também é isso, são títulos iguais para várias marcas dentro da cidade, dentro das revistas, dentro da internet. Todo mundo usa e abusa de coisas muito comuns. E o que é comum não gera impacto. Se você vai continuar postando essa bocona, é melhor que esteja bem saudável. Use o novo Colgate Total 12. Não perda de tempo. O que é habitual gera interesse e afeição. Mas o que gera impacto é aquilo que supera as expectativas, aquilo que gera curiosidade. Então quando você chega pra pessoa e você fala assim, num anúncio seu, tá querendo trocar de carro? Cara, não tô querendo trocar de carro. Você tem uma resposta negativa para uma pergunta que você faz, você já tá quase certo que você perdeu o cliente. Então se você vai fazer pergunta, faça perguntas inteligentes. O que para você é felicidade? Pronto, agora a pessoa ficou pensando, tá, pra mim felicidade, sobre o que esse cara vai falar? Vai falar sobre carro, vai falar sobre cosmético, vai falar sobre o quê? E aí você gera algo que joga um habitual na vida dela. Joga elementos da vida dela, por exemplo, que são habituais e que geram felicidade para ela. E depois supera a expectativa dela, mostrando que o seu produto atende e supera aquela expectativa de felicidade. Chega de papelão e de plástico, outra embalagem qualquer tipo assim que você não queira levar para casa. Ser feliz é só começar. Claro que tudo isso são técnicas de persuasão. Mas se você faz perguntas cujas respostas são negativas ou não capta a atenção do cliente, você já está meio caminho andado para perder o interesse dele. E use e abuse desse título. Escreva o título antes. E lembre-se sempre, minha professora lá no primário me falou isso. Se você escrever toda a redação para depois fazer o título, você pode se perder nas ideias. Se você escreve o título antes, a ideia é conduzida para aquele título. Ele vira ali a sua linha do horizonte, ele vira ali a sua rosa dos ventos de condução das ideias. Aí sempre que você estiver achando que você está se desviando do assunto, você olha para o título e fala, ah tá, não, eu estou dentro do assunto ou não. E aí você ajusta. O título é o condutor. Mesmo que ele não apareça no anúncio, ele tem que ser escrito antes. E para aumentar a eficácia do título, você sempre tem que pensar no seguinte, ele tem que envolver um verbo de ação. Ele tem que envolver uma ação explícita ou oculta. Porque você quer que a pessoa, ela faça alguma coisa. Ou ela leia, ou ela queira saber mais, ou ela queira entrar no seu site, queira ir para suas redes sociais, queira ir para sua loja. Você precisa de uma ação. Títulos e as ideias que sempre consideram o outro, a necessidade do outro e resolver o problema do outro são os mais eficientes. Você tem que conduzir a pessoa de uma maneira que ela entenda que ali tem um benefício para ela. O cliente sempre vai se perguntar, por que eu devo escolher você? Lembra do último job? Se não viu ainda, dá uma olhada lá. Por que a gente deve escolher você? E você deve responder essa pergunta. Você deve dar esse porquê. Então, essas são as regrinhas iniciais de indução. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo job. Vai ter aqui uma sequência de 3 ou 4 jobs falando sobre layout. Fique ligado. E comece a utilizar isso de fato no seu dia a dia. Pegue esse conteúdo, compre o livro do John White. Eu vou deixar o link de novo ali na descrição. Se você não quiser comprar, vá atrás de outros meios, veja quem tem, peça emprestado. Faça o que você quiser, mas entre em contato com esse livro. Dá uma olhada nele, porque eu te garanto que vai te trazer muitas ideias boas para você melhorar cada vez mais a sua criação. Tá certo? Grande abraço e até o próximo job.